Olá, a paz e a graça do Senhor Jesus. No áudio passado, nós vimos uma guerra, quase sem sentido, entre Israel e Judá. E nessa violenta batalha, na qual Abner e os seus homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Os 3 filhos de Zerua também participaram da batalha neste dia: Joabe, Abissai e Azael. Mas quem era Zeruia? Zeruia era irmã de Davi. Então estes jovens eram sobrinhos de Davi. E Abner acabou matando o sobrinho de Davi nesse dia. Assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Agora, no verso 6 do capítulo 3, diz assim: Enquanto continuava a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter relações com uma das concubinas de Saul, uma mulher chamada Rispa, filha de Aiá. Abner ficou furioso com as palavras de Isbosete. Por acaso eu sou um cão de Judá para ser tratado desta maneira? Gritou ele. Depois de tudo que eu fiz pelo seu pai Saul e pela família e os amigos dele ao não entregar você a Davi? Minha recompensa é ser acusado por causa dessa mulher? Que Deus me castigue severamente se eu não fizer por Davi tudo que o Senhor prometeu a ele. Tomarei o reino da família de Saul e entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi, tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Isbosete não se atreveu a dizer nem mais uma palavra, pois teve medo do que Abner poderia fazer. Então Abner enviou mensageiros para dizer a Davi: Afinal, a quem pertence essa terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a conseguir apoio de todo Israel. Está bem, respondeu Davi, mas só farei acordo com você se, quando vier para cá, trouxer de volta minha esposa Mical, filha de Saul. Davi enviou a seguinte mensagem a Isbosete, filho de Saul: Devolva minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela com os prepúcios de 100 filisteus. Então Isbosete mandou tirar Mical do seu marido Palti, filho de Laís. Palti a seguiu até Borim, chorando ao longo do caminho, até que Abner disse: Volte para casa! E ele voltou. Abner reuniu as autoridades de Israel e lhes disse: Faz algum tempo que vocês querem declarar Davi seu rei. Chegou a hora de agir, pois o Senhor disse: Escolhi meu servo Davi para livrar meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou com os homens de Benjamim, depois foi a Hebrom para dizer a Davi que todo o povo de Israel e de Benjamim tinha concordado em apoiá-lo. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, chegou a Hebrom, Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: Deixe que eu vá e convoque uma reunião de todo Israel para apoiar o meu senhor. Ó rei, farão uma aliança com o Senhor para que reine sobre eles, e o Senhor governará sobre tudo que o seu coração desejar. Davi se despediu dele e Abner partiu em paz. Contudo, logo depois que Davi despediu Abner em paz, Joabe e alguns dos soldados de Davi retornaram de um ataque, fazendo muitos despojos. Quando Joabe chegou, foi informado que Abner, filho de Ner, tinha acabado de visitar o rei, que o havia despedido em paz. Joabe foi até o rei e perguntou: O que foi que o Senhor fez? Por que deixou Abner escapar? O Senhor conhece muito bem Abner, filho de Ner. Sabe que ele veio espioná-lo e descobrir tudo que o Senhor anda fazendo. Então Joabe saiu da presença de Davi e enviou mensageiros para alcançar Abner. Eles o encontraram perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado, junto ao portão da cidade, como se fosse falar com ele em particular. Então apunhalou-o no estômago e o matou para vingar a morte de Azael, seu irmão.
Quando Davi soube o que havia acontecido, declarou: Juro pelo Senhor que eu e meu reino somos para sempre inocentes desse crime contra Abner, filho de Ner. Que essa culpa permaneça sobre Joabe e sua família. Que em todas as gerações da família de Joabe nunca falte um homem que tenha fluxo ou lepra, que use moletas, que morra pela espada ou que tenha que mendigar o alimento. Assim, Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner, pois ele havia matado a Asael, irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi disse a Joabe e a todos os que estavam com ele: Rasguem as suas roupas e vistam pano de saco. Lamentem a morte de Abner. E o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo, e todo o povo lamentou com ele. Então o rei entoou uma canção fúnebre. Acaso Abner devia morrer como um vilão? Suas mãos não estavam atadas, nem os seus pés acorrentados. Não, você foi assassinado, vítima de uma trama perversa. Todo o povo lamentou uma vez mais por Abner. Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral, e todos insistiam para que ele se alimentasse. Mas ele havia feito um voto: que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. E pausamos a nossa leitura no verso 35 do capítulo 3 de 2 Samuel. Amém?